uma jovem poeta que transforma momentos em versos e emoções em palavras. Aqui estamos com Gabriela Pessopani. Como é que você tá? Tô bem? Tô bem? Oi, eu tô muito bem. Hoje estamos aqui com essa maravilhosa pessoa para o lançamento do seu primeiro livro, Retratos, que a gente vai falar mais sobre durante esse episódio. Antes da gente começar, gostaria só de dar as suas coisinhas Ridi. Você tem a sua velhinha com o nosso cheirinho e também um chaveirinho que, como você é escritora e ilustradora, eu acabei pegando a vela, que é do kit da escritora, e o chaveiro, que é do kit do ilustrador. Então espero que você goste. Olha que bom, eu ganho 2. Estamos já com o nosso chazinho e prontas para começar a nossa conversa sobre esse livro maravilhoso. Antes da gente começar, um jogo rápido que eu gosto de fazer para descontrair um pouquinho, gostaria que você apresentasse um pouquinho sobre o livro que a gente vai falar hoje. Pode falar em palavras breves, fica à vontade. Eu sou a Gabi, né? Esse aqui é meu livro, acabei de lançar. A Ju me ajudou na maior parte dele. E eu fiz uma pequena coletânea com alguns poemas que eu escrevi durante alguns anos, de uns 4 anos pra cá. E eu resolvi juntar todos os poemas que eu escrevi em um livro só. Mas eu vi que tinha várias vertentes nos poemas, né? Vários temas. E eu juntei todos os que eu achei que se encaixavam mais na temática de amor, paixão, essas coisas. E eu acabei colocando aqui em Retratos, do Poemas Curtos sobre Amor. Então, é isso. Ótimo. Antes da gente começar realmente nossas perguntas mais profundas, eu gosto de fazer um jogo rápido, porque eu acho que é um bom jeito da gente retrair e começar a conversa sem muito medo. Então, guiadas por Bóreas, o vento note, vamos para um jogo rápido. Eu vou te falar uma palavra, e aí você me fala o que ela te lembra. Se você quiser se estender também, mas enfim, é um joguinho que a gente faz que é muito legal. Então, o que a palavra verso te lembra? Verso, atrás. Memória. Passado. Silêncio. Oculto. Arte. Imaginação. Natureza. Vida. E mudança. Novo. Maravilhoso. Eu gosto muito desse jogo, a gente consegue ver um pouquinho mais sobre a pessoa que a gente está entrevistando. É muito divertido. Então, antes da gente começar realmente a conversa sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre você no Zéfiro, o Vento Oeste, para trazer uma conversa. Vamos lá. O que te inspirou a começar a escrever? Bom, desde criança eu escrevo. Quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler com os livros da Luciana Beth, no Recadeiro do Reino de Alenvel. E eu gostava muito. E na parte de trás tem um lugarzinho que ela sempre deixava. Eu não sei se ela ainda deixa, mas ela sempre deixava para você fazer um desenho ou escrever uma história. E como eu era muito criança, né, muito nova, minha mãe que escrevia para mim. Então tem várias histórias atrás dos livros da Luciana Beth que eu escrevi quando era pequena em casa, né, porque cada um tem a sua história no livro da Luciana Beth. Então, além disso, eu sempre gostei muito de ler. Então, isso foi alguma coisa que veio em mim e falou, tipo assim, nossa, cara, você tem que começar a fazer alguma coisa. Porque eu gosto muito de desenhar. Eu sempre fui muito artista, por causa da minha mãe também. E eu sempre gostei também muito de escrever. E eu sempre escrevia várias histórias. E eu comecei a escrever poema alguns anos atrás. Acho que foi no começo, no meio da pandemia, assim, em 2021, mais ou menos, que eu comecei a escrever realmente poemas. Então, comecei com um diário que eu escrevia todo dia. E depois disso eu comecei a organizar um pouco melhor meus pensamentos, colocar, tipo, não exatamente daquela forma, mas de uma forma mais... Talvez visível. Isso, tipo isso. Tipo isso. E daí eu comecei a organizar melhor. Então eu tenho vários caderninhos lá em casa que eu vou sempre escrevendo quando dá. E eu acabei pegando vários desses daí e fui separando e eu falei, cara, eu consigo escrever. E daí eu continuei escrevendo poemas. Muito interessante. E você sempre quis editar um livro? Sim. Desde pequena. Eu tenho... O primeiro quadrinho que eu fiz foi do Super Batata. E eu queria muito publicar ele, do Super Batata, né? Mas eu acabei não publicando. Porque, assim,
Eu só fiz um HQ do Super Batata e tinha 4 páginas. Mas tudo bem, eu gostava muito. E assim, eu tava, sei lá, no primeiro ano do fundamental. E eu gostava muito. Eu gostei de escrever a história, eu gostei de ter uma folha de papel dobrada em 4, como um livro mesmo. Sim. E desde então eu quis publicar um. Faz sentido. Existem pessoas que te influenciaram, ou obras que você gosta muito que te influenciaram a entrar nesse mundo? De escrita. Minha autora favorita é a Maggie Stiefvater. Não sei falar o nome dela, mas ela é uma escritora que eu gosto muito, tanto por causa dos livros dela. Eu li quase todos os livros dela, tem alguns que não foram lançados no Brasil, então tem que comprar no exterior. Mas eu gosto muito dela. E eu assisti alguns cursos dela falando como escrever, e assim, tipo, eu pensei, cara, nossa, dá pra eu escrever, dá pra eu colocar isso no papel. Além dela, também teve... eu não lembro autores agora exatamente, além dela. Mas minha mãe sempre falou pra mim, tipo, continuar na questão de desenho, arte, sempre veio dela. E meu pai sempre falou, olha, faz. Se você não fazer, você não vai saber no que vai dar. Então, pelo menos você pode tentar, né? E como está sendo a sua experiência em publicar retratos? Então, é um pouco estranho. Tipo, pra mim, é meio... É esquisito você tá com um livro e você mostrar pras outras pessoas algo que você realmente escreveu. Tipo, olha, gente, isso daqui fui eu que escrevi, né? Então, olha, lê aí, vai que você gosta. Então, dá alguma coisa assim, sabe? Que você pega o livro e você fala, nossa, acabou de voltar da gráfica, o negócio tá aqui, eu tô segurando um livro. E não é um livro de alguma autora famosa, assim, não, é o meu livro. Então, é isso. Concordo plenamente com você. Muito bom. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais de você, só queria perguntar sobre o seu processo criativo. Você tem alguma coisa específica que você gosta de fazer? Ou são mais desabafos que você consegue colocar no papel? Então, normalmente, eu escrevo bastante à noite. Eu tô indo dormir e eu começo a escrever. Então, eu tô indo dormir, sei lá. Normalmente é mais na parte da noite, bem noite mesmo. Não exatamente de madrugada, mas, pô, quase. Que meu cérebro começa a funcionar muito rápido. E ele começa a pensar muito e pensar em vários cenários. E várias coisas, vários sentimentos, vários filmes que eu assisti, várias músicas que eu escutei, várias coisas que aconteceram comigo. E eu começo a escrever alguma coisa que consiga trazer aquilo para palavras, exatamente, para eu conseguir ver aquilo depois e pensar, nossa, eu tava pensando exatamente isso. Ou eu me senti assim. Então, é um pouco complicado de explicar, porque não é exatamente um processo, mas é alguma coisa que acontece que eu paro, pego uma caneta, papel e escrevo. Depois eu vejo que tá horrível, vou editar tudo de novo, mas normalmente é assim. Sim, e organizar essas ideias também depois, que é complicado, mas dá certo depois. Que bom. Agora que a gente sabe um pouquinho sobre você, com o Vento Euro, o Vento Leste, para conversar um pouquinho sobre esse projeto. Você já deu uma visão geral por trás do livro Retratos, então ele lida mais com esses temas de amor, de paixão. Esses são os temas centrais que você aborda no livro. Mas existem alguns outros temas que você gosta de abordar? Então, o livro exatamente tem a parte de amor e paixão, não exatamente entre namorados, ou... Porque assim, eu não namoro, né? Então não tem como escrever exatamente uma coisa que eu não vivi. Mas é basicamente isso que é um poeta, né? Ele escreve coisas que ele não viveu. Um escritor também, de livro de fantasia. Ele não montou num dragão. Mas é legal. Então, também tem alguns poemas que eu escrevi que seria amor entre amigos. Ou, tipo, família. Mas assim. Mas eu gosto muito de escrever também. Eu sou muito melancólica, né, quando eu escrevo. Então, vários poemas meus são disso. Mas eu escrevo muito fantasia também. Eu já escrevi, acho que 3 livros, até mais ou menos a metade, assim. Só que eu nunca continuei. Então eu pretendo continuar algum dia. Mas eu gosto muito, é o que eu mais gosto, na verdade, de escrever, que seria fantasia. Que
fantasia ou romance que tem, pô, que é os Algum- dois. É. Mas, porque pra mim é um pouco complicado exatamente colocar em palavras no papel. Então eu só vou soltando tudo que eu tô pensando. E normalmente eu faço muitos desenhos sobre também pra escrever sobre aquele desenho depois. Então, tem isso daí também. Sim, isso é muito interessante, né? Porque reflete uma parte do livro, que tem Uhum. os poemas e a representação visual deles, que é uma parte muito interessante pra gente também não ver. Porque eu acho que quando a gente tem uma ilustração, ele acrescenta ainda mais um quê ao poema. Porque Uhum. você vê aquilo de forma escrita e de forma visual, e você vai juntando aquilo tudo. Uhum. Existe algum poema no livro que eu creio, né, que todos eles têm um significado especial pra você, mas existe algum que você tenha falado, nossa, esse poema ou essa ilustração foi alguma coisa que mexeu comigo ou algo do gênero? Então, acho que. Um dos que mais, tipo. Que eu mais gosto, assim, Uhum. é Artista 1 e 2. Que eu gosto muito. Mas posso Com pegar certeza. aqui pra ver? Quase que eu derrubo tudo. Mas tem. Não é sobre flores também. É um tipo. Que foi num período muito difícil. Tipo, foi pandemia e tal. Daí eu comecei a escrever esses dois poemas. E Tyler também. Que eu fui inspirada em um personagem que ele não existe de verdade, é só algo da cabeça do personagem principal. Sim. E eu queria que uma pessoa fosse isso. Ou fosse uma coisa que eu criei que eu não sentisse exatamente todo aquele remorso que eu senti. Então, esse é um dos mais tensos pra mim, assim. Mas não é sobre flores e artistas, são os que eu mais sinto, assim, sabe? Além Sim. de Tyler. Então, é isso. E o título Retratos? O que ele traz pra você? É um título muito lindo. Então, retratos seria a forma como eu. O primeiro poema, que é câmeras. Câmera. Câmeras? Câmera. Câmera, se eu não me engano. Mas posso me enganar. Eu acho que é câmera. Não lembro agora se é no plural, mas acho que não é. É que você tira foto das pessoas, certo? Com uma câmera. Pronto, tirei uma foto sua. É uma foto impressa. Beleza. Quando eu penso em uma pessoa e eu quero entender melhor sobre essa pessoa, eu começo a desenhar ela. Então, nos meus cadernos de desenho, tem muitas pessoas que eu conheço desenhadas lá. Então, tipo, eu já desenhei a do Desafogando-me, já desenhei a Pi, já desenhei você, já desenhei mais amigos nossos também. Então, essa é uma forma que eu uso para conseguir entender melhor as pessoas. Então, para me entender também, enquanto eu escrevi esse livro, eu percebi que eu tava fazendo retratos escritos de uma pessoa. Tipo um retrato falado, que você vai falando, a pessoa vai desenhando. Sei lá. Estou descrevendo uma pessoa pra você. Você começa a desenhar um retrato dela. Tipo, sei lá. Ela tem olho claro, cabelo curto. Você vai desenhando uma pessoa de olho claro e cabelo curto. Beleza. Enquanto isso, eu tô pensando em uma coisa, algo que aconteceu, e eu tô passando pro papel em palavras. Não necessariamente em desenhos. Então, que é outra coisa que eu mais gosto de fazer, né? Depois de desenhar. E é mais ou menos por isso que eu escolhi esse título. Então, eu gosto muito desse título, ele é muito significativo mesmo. E como você quer que como você espera que os leitores reajam a ele? Então, eu não sei se é muito fácil de se identificar nesse livro, porque é algo muito pessoal. São várias experiências minhas, mas que eu não exatamente minhas também, necessariamente, que aconteceram comigo, mas com músicas e filmes, que eu acho que eu já falei também. Mas eu não sei se é algo que você consiga entender realmente. Mas eu gostaria que as pessoas sentissem um pouco o poema. Não só o poema, mas também o que está escrito e quando eu coloquei os desenhos também, né, para tentar dar algo mais concreto. Aquele monte de palavras empilhados um em cima do outro para formar algo. Então, é mais ou menos isso que eu quero. Adorei, realmente. Gosto muito da ideia da gente conseguir transmitir as coisas. E realmente as pessoas não entendem 100% tudo que está ali quando foi pensado, mas cada um acaba criando um significado especial e isso é muito interessante.
Porque existe uma versão de cada livro na cabeça de cada pessoa. E eu acho muito interessante isso de pensar. Porque você lê um livro e pra você aquilo tem um significado. E talvez pra outra pessoa tenha um significado completamente diferente. Completamente. Tem uns livros que eu gosto muito e que algumas pessoas odeiam. E tem uns livros que algumas pessoas odeiam e eu amo. Então, não só livro de poesia, mas livro de magia, aventura. Livro infantil também, que eu gosto muito e muita gente não gosta. Então, é complicado, né? Tentar achar uma coisa que todo mundo goste. Perfeito. E também, às vezes, eu creio que seja muito de momento, sabe? Uhum. Existem momentos certos pra você ler certas coisas. Sim, sim. Livros também que você lê, sei lá, e desiste do livro. Fala assim, não tô afim de ler esse livro. Não tô afim, eu vou parar no meio aqui. Daí, alguns anos depois, sei lá, 10 anos depois, você pega, meu Deus, que livro magnífico, porque eu odiei. É exatamente isso. Isso é muito interessante. Existem pessoas certas e momentos certos pra ler em cada livro em específico. Gosto muito dessa conversa. E, pra gente também falar um pouquinho sobre mudanças e os novos tempos, trago o Vento Noto, o Vento Sul, para falar um pouquinho sobre talvez novos projetos, enfim, as coisas que vão acontecer daqui pra frente. Então, você tem algum novo projeto em mente? Você falou que já escreve vários livros, mas você tem algum novo projeto em mente? Então, eu acho que eu falei no começo que Retratos é uma parte de um todo. São vários poemas que eu separei. Eu tava querendo fazer um livro inteiro e separar em 3 partes, mas daí eu peguei uma parte e fiz Retratos. É um livro curtinho, mas assim... Então eu penso em pegar aquele resto de poemas, que tem muito mais do que tem Retratos. Eu penso em pegar eles e juntar tudo em um livro só. Depois, ou 2, 3, não sei quantos eu vou conseguir fazer, pra fazer outro tema também. E, além disso, eu tô tentando voltar numa história antiga minha, que eu comecei a escrever 3 anos atrás, só que daí eu parei. E agora eu tô voltando, tô refazendo tudo que tem lá. E é isso. Entendo. E que mensagem ou sentimento você espera que os leitores levem depois de terminar essa obra? Retratos? Terminar Retratos? Uma coisa que eu li mais de 90 vezes esse livro, né? Pra conseguir ver se tava tudo certo, tudo bonitinho. Mas uma coisa que eu sentia depois de terminar, que tudo é passageiro. Então, eu sempre que eu volto pra casa, normalmente, antes de dormir, como eu falei, eu sempre escrevo. Então eu coloco um caderninho do lado da minha cama. Um caderninho pequenininho, ele deve ter desse tamanho, assim, pequenininho, assim. Eu sempre vou escrevendo o que eu senti naquele dia, ou alguma coisa que aconteceu. Mas não exatamente colocando detalhes. Só, tipo, nossa, não, porque hoje eu fiquei muito feliz por causa disso, disso e aquilo. Ou eu tava muito triste. Ou, nossa, hoje eu consegui falar com essa pessoa que eu tava com vergonha de falar. Ou, nossa, fazia muito tempo que eu não via essa pessoa. Tava com muita saudade dela. Então, assim, vocês que estão assistindo isso, ou vocês que vão ler o livro, ou já leram também, estão assistindo o Polencast, eu gosto desse nome, que tentem fazer isso. Não é um exercício só para escrita, mas também é uma forma de você conseguir colocar tudo aquilo que você tá pensando para fora, ou todo o seu sentimento para fora. Daí fica um pouco mais fácil de você conseguir se entender. Então você lê aquilo depois, você tá escrevendo, você tá colocando no papel, você sente aquilo concreto. É a mesma coisa quando eu tava escrevendo Retratos. Eu tava colocando todos os poemas no computador, depois passando pra você, fazendo aquelas coisas todas. E assim, saiba que as coisas são passageiras. Nada vai durar. Tanto que tem uns poemas que eu escrevi nisso em uma semana, na semana seguinte eu nem lembrava mais por que eu tinha escrito aquilo. Então eu nem lembrava mais a pessoa pra quem eu tinha escrito aquilo. Mas é isso. As coisas são passageiras, então a forma que eu tenho de documentar minha vida, além de tirar muitas fotos, desenhar, escrever, é escrever mesmo. Então, isso. A gente tava, aliás, não sei se, enfim, fez sentido na sua cabeça, mas eu lembrei agora. A gente tava hoje lá fora, aqui perto, e tem um chão de grama sintética. Um chão de grama sintética. E tem no cantinho uma florzinha, uma folhinha, assim, uma folhagem. E aí... A samambaia. Assim.
a grama sintética. Samambaia aqui, grama. É isso. Ela tava saindo, assim, a única coisa viva no meio da grama sintética. Grama sintética, samambaia. É literalmente isso. E aí tinha uma partinha dela que ela tava morrendo. E aí a gente falou, né, que como a gente consegue ver que ela tá viva, é porque ela tá morrendo. Então, é muito louco isso. Eu não sei por que a gente tava pensando nisso. Daí a gente começou a falar de plástico, mas... Exato, porque o plástico não morre, ele tá lá quase que eternamente. Existindo tudo chega ao fim. Você pega uma madeira, a madeira vai apodrecer. Você pega um ferro, o ferro vai enferrujar. A não ser que você passe aqueles negócios todo dia, todo ano de verniz, mas vai enferrujar, porque o verniz vai sumir. E o ferro vai enferrujar. A mesma coisa, sua unha vai crescer, seu cabelo vai crescer. Você corta o cabelo, ele cresce de novo. Daí vai lá, você envelhece, o mundo envelhece, todo mundo envelhece. E, assim, assim, é difícil falar, mas todo mundo vai morrer, tudo vai morrer. Daqui a alguns anos, eu não vou mais existir, você não vai mais existir. Talvez amanhã eu não exista mais. Mas nada é certo. A única coisa que é certa é que vai acabar tudo. Então, que todo mundo vai morrer. E o negócio da planta, a gente só sabe que a planta tá viva porque ela morre. Então, você só sabe que aquilo exatamente aconteceu porque não existe mais. Então, as amizades que já passaram, elas não existem mais, mas você sabe que ela existiu. Porque elas terminaram. Pô, não parece algo contínuo. Exato. Eu tenho amigos muito antigos. Mas ainda assim, teve épocas que eu parei de falar com eles completamente. E eu sabia que aquilo existia porque eu sentia saudade daquela época. Não é igual, mas você sabe que existiu. E você volta a conversar com essas pessoas e você sabe que elas não mudaram tanto e você também não mudou tanto. Mas a amizade entre vocês mudou. Então, pode ser que ela tenha ficado mais forte, pode ser que ela não exista mais. Mas aquilo teve uma mudança. Então, é por isso que você sabe que existiu. Por isso que você sabe que foi real. Então, eu acho muito bom. Exatamente. A única coisa que não muda é o sintético. Exato, o sintético não muda. Então, amizades falsas não mudam. Chegamos a uma conclusão boa. Ótimo. Ótima conclusão. Magnífica. E você teria algum conselho para dar para jovens escritores que estão começando agora nessa jornada? Essa pessoa, é isso. Essa pessoa, ela é muito boa. Muito obrigada. Vamos para a Rigi. É isso. Rigi Writer. Rigi. Não, um conselho sério agora. Eu estava falando sério já, mas vou falar mais sério. Um conselho para jovens escritores. Escrevam. Não tem muito o que eu não falar. Tipo, não, você tem que fazer curso. Eu não fiz curso. Então, pô, eu estudei bastante, eu li bastante, mas assim, são meus sentimentos que eu tô colocando pra fora. Sou eu que eu tô colocando pra fora. Toda vez que você escreve, você tá colocando um pouco de você naquele papel com tinta ou lápis. Porque no computador, usando uma gíria moderna, é paia. Desculpa, mas eu não gosto de escrever no computador. Eu vou escrevendo no papel. Eu acho muito melhor. Porque eu sinto o lápis riscando o papel. Eu sinto eu colocando um pouco de mim naquele papel. Naquele momento. Mesmo que eu esteja escrevendo, sei lá. Tem 2 personagens que eu criei com uma amiga, que é o Jorginho e o Danilo. Quando eu tô escrevendo sobre eles, beleza, eu tô lá escrevendo. Eu vou escrever no computador, não fica a mesma coisa. Eu pego e reescrevo tudo de novo no papel. Eu só vou passar pro computador quando eu vou passar pra essa amiga minha pra... Pô, olha, veja se isso tá bom. É isso que eu tenho que falar, escreva. Escreva o máximo que você conseguir. Todo dia um pouquinho, pelo menos. Nem que seja, sei lá. Oi. Escreve. Escreve pelo menos um pouco. Tem gente que gosta de escrever no notas do celular. Eu não gosto muito porque, pô, celular o tempo inteiro. Eu tenho agonia. Eu fico muito no celular, mas me dá agonia ter que fazer essas coisas pelo celular, porque parece que não é algo real. Então, como eu falei, as coisas reais morrem, as coisas que existem, elas morrem. O papel, ele envelhece, você vai escrevendo, ele vai amassando, o lápis vai diminuindo. Você vai colocando você naquele papel. Então, é isso. Você tem que escrever. Mesmo que você não esteja num dia bom. Tipo, que você não tenha imaginação suficiente. Escreve, sei lá, o que aconteceu no seu dia. E é basicamente isso que eu tenho que falar. Eu tô falando demais, mas é isso. Então é isso. Muito obrigada por todos estarem aqui e espero que alguns grãos de pólen que soltamos aqui tenham chegado até o coração de vocês. Tchau!
Cantinhos. Grãos de pólen.